a Deus. Boa noite, igreja, a paz do Senhor Jesus. Boa noite para quem está assistindo pelo Facebook, pelas redes sociais. Que o Senhor Jesus esteja abençoando a sua vida de forma especial nessa noite. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Aleluia! Quem teve o domingo abençoado na presença do Senhor, deu glória a Deus. Amém, aleluia. Melhor coisa a gente estar um domingo abençoado com as nossas famílias, né? Atos 12. E todos encontraram, coloque as mãos sobre essa palavra. Vamos estar orando. Soberano Deus e eterno Pai, Pai, eis-me aqui, Senhor. Senhor, eis-me aqui para fazer a tua vontade e não a minha, meu Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me deu mais essa oportunidade de estar aqui no altar do Senhor, para fazer a tua vontade, Pai, e não a minha. Ó Espírito Santo de Deus, que não seja eu falando, Senhor, e sim a boca do Senhor falando através de mim, Senhor. Que eu seja um canal de bênçãos nessa noite, ó Pai. Eu te glorifico, eu te exalto, meu Deus, por essa palavra que o Senhor me deu. Glórias, glórias seja dada a ti, Senhor. Aleluias. 12. Irmãos, eu confesso para vocês, eu tinha no meu coração outra palavra, mas aí daí aquele acontecimento que meu neto internou, eu achei que eu nem ia dar conta de trazer a palavra no dia de hoje. Mas nosso Deus é fiel, só que a palavra foi mudada. Glória a Deus. Vamos começar então. Aleluia, Jesus. Herodes persegue Tiago e Pedro. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio da espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável ao Herodes, aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro, que era os dias dos pães asmos, ou pão sem fermento. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados, cada um para guardarem, tensionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Aleluias. Quando Herodes estava para prendê-lo, apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado em 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, em uma luz iluminou a prisão, e tocando nele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhes das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe-te a capa e segue-me. Aleluias. Então, saindo e seguia, não sabendo que era real o que fazia por meio do anjo, parecia-lhe antes uma visão. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Eu confesso para vocês que não é nessa palavra que eu ia trazer, mas depois que aconteceu isso, o Senhor colocou no meu coração essa palavra, para nós saber a importância da intercessão. Aleluias. Glória a Deus. Olha aqui, do capítulo 1 ao 4, porque naquele tempo o rei Herodes
Herodes prender alguns da igreja para maltratar, fazendo passar a fio da espada Tiago e João, ou irmão de João. Esse Herodes, quando a gente vai pregar a palavra, gente, eu falo sempre, ela fala com a gente primeiro, né? No desenvolver aqui, vocês vão ver. Então, esse Herodes era o neto do Herodes, que na época que Jesus nasceu, ele mandou matar a fio da espada todas as crianças abaixo de 2 anos. É o mesmo que perseguia a igreja do Senhor naquele tempo. Olha para você ver como o sangue puxa, né? O mal. Ele também perseguia o povo de Deus. Ele perseguia o povo de Deus. Entendemos que Herodes era o neto do rei Herodes, né? O grande, né? Que mandou matar essas crianças na época que Jesus nasceu. Ele começou a perseguir os líderes religiosos, os cristãos. Os religiosos cristãos tinha a intenção assim, política e religiosa, porque aquele povo lá era contra o povo de Deus, que pregava a palavra. Eles não podiam nem reunir, né, em praça pública, ou ter para falar da palavra. Eles reuniam sempre na casa de Maria, que era mãe de João Marcos, porque eles tinham que pregar a palavra do Senhor escondidos. Como hoje nós temos o privilégio, graças a Deus, de estar aqui, podemos louvar, adorar o nosso Deus livremente, aleluia, ainda, glória a Deus. E ainda tem dias que nós falamos, estou tão cansado, hoje não. Nós deixamos de fazer a obra do Senhor, porque nós estamos pensando em nós não pensamos no que Deus fez por nós naquela cruz do Calvário, aleluia. Então o interesse dele era político, religioso. O inimigo, meu irmão, sempre vai tentar parar a igreja do Senhor. Esse é um fato. Meu irmão, o inimigo sempre vai tentar parar a igreja do Senhor. Mas a palavra do Senhor diz que o inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Porque, aleluia, olha o que Jesus falou. Em Mateus 26, 31, não precisa abrir. Então Jesus lhe disse: ainda esta noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Olha que forte isso. Inclusive, isso é a palavra que Jesus falou que está em Zacarias. Jesus está referindo-se ao texto de Zacarias. Foi o que Herodes queria fazer. Ele prendeu a Pedro para matar, né, com o propósito de impedir a igreja do Senhor de crescer, impedir a igreja de propagar, né, de levar a palavra do Senhor para crescer o evangelho. Desde aquela época a igreja do Senhor era perseguida. Desde, né, que Jesus andou aqui na terra, ele era perseguido, né? E depois que ele ressuscitou não foi diferente com seus apóstolos. Todos tiveram, né, todos sabem, morte horríveis, tudo pelo amor do Senhor, para que hoje nós estivéssemos aqui para ouvir, para falar da palavra do Senhor. O povo de Deus era lançado em arenas, comido pelas feras, né? E se alegrava ao rei. Mas eu creio no Senhor que eles estão lá aonde eles mereceram hoje, até hoje, pagando pelos que eles fizeram com o povo de Deus, com o povo cristão, povo que adorava Cristo em espírito e verdade, né? Glória a Deus por isso. Então, a intenção de Herodes era dispersar a igreja, impedir o desenvolver, crescer, né? Hoje em dia não é diferente. Hoje em dia o inimigo ataca a igreja, ataca os ministérios de louvor, de pastor, de obreiros, diáconos, presbíteros, porque ele quer impedir o evangelho propagado, né? De alcançar novas pessoas. E foi o que tentou fazer naquela época
com Pedro, o rei Herodes, representando ali a figura de Satanás. O inimigo sempre vai tentar parar a igreja do Senhor. Aleluia, mas não vai conseguir, porque a igreja do Senhor. Glória, glória a Deus. Glória a Deus. Agora vamos aqui no 5. Pedro, pois estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante por parte da igreja em favor dele. Aleluias. Pedro, então, ficou detido, mas a igreja orava intensamente a Deus. Essa palavra intensamente, olha o que a igreja do Senhor estava fazendo em favor de Pedro. Devemos orar um pelos outros, aleluia, glória a Deus. Devemos orar um pelos outros, ou um pelo outro, pois foi o que a igreja fez por Pedro. Quando viu, a igreja, quando viu Pedro naquela situação de vida ou morte, né? Preso injustamente, a igreja começou a orar por ele intensamente. A palavra intenso significa constante. Constante é uma forma eficaz, seja intensa, né? Orando por Pedro, a igreja estava orando intensamente. Porque o que a igreja fez aqui, irmãos, quando eu pedi, né, a todos aqui oração para o meu neto, cada um aqui orou de uma forma, porque eu sei, Deus moveu o coração de muita gente. A Cida colocou, a irmã dela orou lá em Santa Helena, a Cristiane colocou no grupo, a igreja orava, eu sei que a igreja orava, aqui está falando, nós orávamos intensamente, eu orava, irmãos, umas 3, como se diz lá em o Daniel, né? Umas 3 vezes por dia de boca no pó, orava, eu não conseguia dormir, né? A irmã aqui no domingo levantou um clamor pela vida dele. Eu louvo ao Senhor, eu louvo ao Senhor por essa igreja existir, porque é isso que o Senhor espera de nós, é isso que Ele quer de nós, né? Aí eu aqui sentada quarta, o pastor Ivan levando a palavra, falando sobre oração, intercessão. Eu falei, glória a Deus. Então é um sinal que a minha palavra não é eu que estou querendo, né, trocar, e foi sim o Senhor Jesus. Então nós devemos, né, onde nós vemos o poder da intercessão, meus irmãos. Glória a Deus. Olha o que Tiago, glória a Deus. Olha o que o Tiago fez, a palavra de Tiago. Tiago 5, versículo 16. Diz, confessai os vossos... Nossa, que eu estou errado aqui, Senhor, tem misericórdia. Estou sim. Não, estou não. Intensamente a igreja orava, né, intercedendo por Pedro, né? Eles reuniram naquela casa lá, né, que era na casa de Maria. Tinha, né, aquele culto. Eu creio assim que eles ficavam, Senhor, livra Pedro, Senhor, livra Pedro, Senhor, livra Pedro. É o que eu fazia, Senhor, cura o culto, Senhor, livra meu neto, Senhor. E é isso que Deus quer de nós, o nosso coração puro, pedindo para o Senhor. Ele ouve a igreja tem um papel fundamental na vida dos irmãos da igreja, nossos familiares. E nós fomos escolhidos não para orar só para quem você conhece, não, para quem te ama, não. Você foi escolhido para orar principalmente para quem te odeia, para quem fala mal de você, para as autoridades constituídas por Deus, mas elas não seguem a Deus. Então nós devemos orar pelas nossas autoridades, para que haja paz no nosso país, na nossa nação, na nossa pátria. Aleluia, glória a Deus. Então no Tiago, versículo 5,16 diz, confessai as vossas culpas uns aos outros e orar um pelos outros para que sarais. A oração feita por um justo pode muito os seus efeitos. Então Pedro estava preso. E quando a igreja soube daquela notícia ruim,
a igreja começou a orar por ele, pela vida de Pedro. O que você faz quando você ouve, né, uma pessoa falar que está passando por uma luta, enfermidade, né, momentos difíceis? O que nós fazemos como igreja? Né? Irmãos, passando por uma luta, situação difícil, você ora por ele? Se você faz isso, você está praticando o poder da intercessão. Está fazendo o que realmente tem que ser feito. Como está escrito, orai uns pelos outros. E foi o que a igreja fez. Pedro foi preso. Ele seria julgado. E, obviamente, morto, né? Ele seria morto. Não tinha como. Ele estava ali, meus irmãos, preso. 2 soldados de carro de cá, né? E 16 na porta. Lá fala que era um quartel lá de 4, né? 4 de 4. Então, por quê? Porque uma vez Pedro já foi preso e o Senhor o libertou. Aí o rei, o ex-Herodes, foi informado sobre isso, falou, lá era uma cadeia pública, agora que é a segurança máxima, eu quero ver. Foi aonde ele colocou esse tanto de guarda. Irmão, não existe prisão que o Senhor não te liberta. Não existe correntes quando você, né, é liberto. Todas as cadeias caem na sua vida. Aleluias. E Pedro foi preso. Lógico, ele ia tirar a sua vida de Pedro e assim encerrar com a igreja. Ele pensou que matando Pedro ia cessar aquele povo lá que eles falam lá, né? Não sei se eles falavam que era uma seita. É porque até hoje lá eles não criam em Jesus. Eles creem. Eu fico assim pensando, como que eles creem em Deus e não criam em Jesus? Né? Então é por isso que eles não gostavam que eles falavam que eles estavam mudando a lei de Moisés. Né? Que tudo aquilo era invenção, né? Como o apóstolo Paulo, né, passou a fazer parte da liderança daquele povo, né, depois, junto com Pedro, né? Aleluia. Tirar e Pedro assim encerrar com a igreja. Só que a igreja era do Senhor, a igreja não era de Pedro. Glória a Deus, essa igreja que não é nossa, essa igreja aqui é do Senhor Jesus. Glória a Deus. E aonde Jesus está, a porta que Deus abre, homem nenhum pode fechar. Glória a Deus, aleluias. Quando a igreja, meu irmão, é do Senhor, ela prevalece diante da perseguição e da injustiça. Glória a Deus. Então a porta do inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor. Amém? Agora no 6. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias e sentinelas à porta do cárcere. Glória a Deus, aleluia. Irmão, vamos imaginar, né? Nós numa situação dessa, preso, sabendo que ia ser morto. Você ia deitar e dormir? Eu vou te falar a coisa, eu não, porque quando esses dias que meu neto estava internado, eu fiquei 2 noites sem dormir. 2 noites agoniada, e essa palavra veio falar comigo. Glória a Deus. Imagina você preso, a ser julgado, vai morrer. Será que você conseguia dormir? Será que você conseguia ter paz nesse momento? Quando lemos este texto e você vê aqui que Pedro estava dormindo, roncando. Pedro roncando e a igreja orando. Aleluia. Está dormindo entre 2 soldados. Isso nos dá uma grande revelação. Pedro está em paz. Por que Pedro está em paz? Porque ele confiava no Deus dele, né? Ele confiava porque se ele morresse, fosse livre, e se ele morresse, ele também ia para a glória. Ele tinha essa fé. Nós temos que ter essa convicção que nós vamos para a glória. Não devemos ter o medo da morte. Aleluia. Glória a Deus. Morrer em Cristo é lucro, né? Então é isso. Irmãos, Deus é um Deus
tremendo. Ele já me mudou tanto. Eu nem gostava de falar essa palavra morte. Quando o povo subia aqui para pregar, falaram de morte, eu queria ir embora. Né? Eu tinha tanto medo, mas Deus me libertou. Glória a Deus. Aleluias. Quando Pedro estava dormindo, né? A igreja orando e Pedro lá roncando, né? Isso, dormindo entre dois soldados, isso nos dá a grande lição. Pedro está em paz, tinha paz no seu coração. Isso é muito forte, porque ele tinha total confiança em Deus, que Deus poderia livrar ele daquele mal, podia livrar ele da morte. Ele também tinha paz no seu coração, porque ele estaria na glória, igual eu falei, ou ele está, que Deus ia livrar ele, ou se não livrasse, ele ia para a glória, de qualquer jeito, né? No seu coração que ele estaria na glória com Jesus. Então, a situação é difícil, mas ele não tinha o que fazer. Ele estava preso com um soldado ao seu lado, guarda na porta, enfim. Não tinha o que fazer, não tinha. Ficou em paz e dormia. Então, quando eu falo essa palavra, falou comigo, era assim, porque quando a gente está em tribulação, a gente tem que orar e confiar no Senhor. Porque se os homens da terra não podem fazer, é Deus quem vai fazer. Nós temos que ter essa convicção, né? Porque foi preso Tiago e Pedro. E por que Tiago morreu? Por que Jesus não levou Tiago também? Por quê? Será que ele amava mais Tiago do que Pedro? Não. Porque era a vontade do Senhor, porque o Senhor deixou. Porque se o Senhor não, quando o Senhor quer, nada acontece. E a morte é permissão do Senhor. Isso que nós temos que entender. Tiago tinha terminado o seu, aqui na terra. O Deus queria algo maior com a morte dele. Para ele foi glória, foi para a glória, né? Muito melhor, né? Jesus, então, Pedro, então, ele sabia, ou Deus ia salvar ele, ou ele ia morrer. Se ele morresse, ele ia para a glória. Está preso entre dois soldados, né? Ficou em paz, ele dormia. Imagina você cheio de problemas, botar na cabeça no travesseiro e dormir. Isso é só para quem tem o quê? O Espírito Santo de Deus. Isso é só para quem confia em Deus. Quando aquele barco estava à deriva lá no mar, todos aflitos, jogando a aguinha do barco para fora, e Jesus o quê? Dormia lá no barco. Por quê? Porque ele confiava no Pai. Ele sabia que Deus estava no controle. Aleluias! E é assim que nós temos que entender nas nossas vidas. Depois que nós aceitamos Jesus, entregamos nossas vidas ao Senhor, quem é o dono da nossa vida é Deus. Não adianta eu querer fazer algo de mim que Deus não quer, não agrada, né? Não adianta eu pedir algo para o Senhor, que Ele sabe que eu não dou conta daquilo, ou lá na frente não vai ser bom para mim. Deus sabe, Deus conhece o nosso interior. E é isso que nós temos que ter, confiança. Quem está na direção do seu barco é Jesus. Vamos confiar. Aleluia. Glória a Deus. E aí, olha o que estava escrito lá em Isaías. Estava, não está? Isaías 26, 3 e 4 diz assim: e tudo guardará em perfeita paz aquele cujo propósito está firme. Onde está o seu propósito? Onde está o seu coração? Por quem te confia? No versículo 4: confie para sempre no Senhor, pois o Senhor é a rocha eterna. Aleluia. Nós devemos depositar nossa confiança no Senhor, porque é só Ele que tem a resposta. Deus é a resposta para tudo na nossa vida, na minha vida, na sua vida. Deus concede paz no nosso coração, né? Quando estamos aflitos. Eu sei, falar é difícil, né? Quando a gente está em tribulação, eu mesmo sei, porque os outros falavam, vai ficar bem, é tudo. Meu coração não acalmava, gente, não acalmava, né? Estão dizendo que
Aí isso assim, não quer dizer que Pedro teve aflição, não, né? Ele estava dormindo, mas só ele e Deus sabe, porque até Jesus teve aflição. Antes de ir para aquela cruz do Calvário, ele orou dizendo: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Deus não passou o cálice, mas ele fortaleceu ele, glória a Deus, para ele ir para aquela cruz. Era a missão dele, ele tinha que cumprir aqui na terra. Então ele ficou tão aflito que ele suou gotas de sangue, aleluia, mas ele cumpriu a vontade do Pai na vida dele, né? Sentiu medo. O que ele passou ali, mas ficou em paz e foi dormir. Ele creu: Deus pode me tirar dessa situação, porque Ele é Deus. Ele tinha essa confiança, essa certeza. Se ele viesse a morrer, estaria na glória. Ele guardou seu coração. Meu irmão, guarde também o seu coração diante das lutas, dificuldades, quando vier a sua vida. Tenha paz, cujo propósito seja firme. O Senhor é contigo, meu irmão. Amém? Glória a Deus. Vamos ser fortes na tribulação. Não é quando só está tudo bom, não, que a gente, né, vem para a casa do Senhor adorar a Deus. Está tudo bom, né? O pastor Santana falava: quando as coisas estão muito bem, alguma coisa errada. Ele falava isso, eu não entendia. Por quê? Você está tudo bem, você fica igual um robozinho só. Quando vem a tribulação, aí sim você começa a orar. Você começa a buscar o Pai. Você começa a jejuar. Você começa a fazer promessas. Fala: Senhor, eu vou fazer isso e isso. Senhor. Então, meus irmãos, nós temos que ter essa convicção que o Senhor está conosco. Ele sempre vai nos livrar do mal. Amém? Agora vamos lá no 7 e 8. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele ao lado de Pedro, e o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça a sandália. E ele assim fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Aleluia. Quando o anjo chegou ali, né, teve uma luz, brilhou, né? Pedro sabia que Jesus vinha, ia fazer um milagre, mas Jesus, quando você ora, meu irmão, pedindo o milagre do Senhor, você sabe como ele vai fazer o milagre? Você não sabe. Ele pode usar pessoas, um médico, e Deus pode mandar até o próprio anjo aqui na terra para resolver uma questão, mesmo que nós não vejamos, mas ele vem, porque existe que o Senhor manda os teus anjos aqui na terra, né? Como mandou lá na terra de Sodoma e Gomorra para tirar Ló e a sua família lá. Abraão foi o intercessor daquele povo, mas ele não teve a resposta como ele queria. E assim é nós pedimos uma coisa para o Senhor, Ele responde, mas talvez não é da forma que nós queremos, nem no tempo que nós queremos, né? O apóstolo Paulo, escrevendo em Romanos, ele diz que o Espírito Santo tinha um ministério de quê? Intercessor. Quando estamos com gemidos inexprimíveis, o anjo vem e pega o que está no seu coração e leva até o trono do Pai. Às vezes demora, como Daniel lá, né? Ele mandou o anjo falando com ele que desde o primeiro dia que ele tinha clamado ao Senhor, ele tinha ouvido e respondido. Mas quando o anjo vem trazer aqui a resposta, é interceptado pelos anjos do mal, lá como era o anjo da Pérsia, que representa Satanás. Então nós temos que continuar orando para que esse anjo consiga se desvencilhar desse outro anjo e trazer a nossa vitória. Aleluia. Glória a Deus. O importante é nós saber que Deus está nos ouvindo. Ele vai mandar a resposta cedo ou tarde, ela vai vir. Tarde não, porque Deus não manda nada tarde, é tudo no tempo do Senhor, não no nosso tempo.
Então nós não sabemos como Deus vai fazer o sobrenatural, sabe? Você sabe? Eu não. Não sei, mas o Senhor faz além do que pedimos ou pensamos. Isso é bíblico, na Bíblia fala, o Senhor tem o poder de fazer mais do que pedimos ou pensamos e sonhamos. Aleluia. Glória a Deus. Em Salmo 50, 15, fala assim: invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Aleluia. Meus irmãos, era o que a igreja estava fazendo. A paz do Senhor estava ali invocando o Senhor em favor de Pedro, através de Pedro, intensamente a favor de Pedro, intensamente a favor de Pedro, orando pela sua vida. Livra Pedro, Senhor, livra Pedro, Senhor. A importância, né, meus irmãos? Aqui eu fico pensando, né? A igreja era pequena lá, mas eles oraram intensamente, com fé. Oravam sem cessar, Senhor, livra Pedro, Senhor, livra Pedro, porque a oração move o coração do Pai. Aleluia. Livra Pedro daquela situação. Hoje em dia não é diferente, meu irmão. Devemos buscar e pedir sua vida e a vida de alguém. Deus vai responder, Ele é o mesmo. Ele é o mesmo, sabe o que falta? É a fé. O que move é a fé. Às vezes, né? As pessoas falam, nossa, mas a gente pede e não recebe. Mas nós não é como aquele povo de antigamente, que tinha aquela fé. Um povo que largava tudo para seguir a Jesus, os discípulos, né? Lucas mesmo era médico. Pedro e seu irmão eram pescadores. E assim tinha muitos ali. Ninguém era desocupado, não. Você está achando que Deus puxava gente desocupada lá, que não tinha o que fazer? Não. Ele todo tinha a sua ocupação. Glória a Deus. Amém. Então vamos invocar o Senhor na angústia. O Senhor, no momento difícil, Ele vai te responder, te livrar. E você glorifica o seu nome. Quando vai ser, ou quando vai ser, nós não sabemos, né? Porque nós não sabemos quando que eu vou dizer, o tanto que Pedro achou que aquilo ali era uma visão. Ele achou que estava sonhando, né? Ele achou que estava sonhando. Pedro achou que era uma visão. Porque Deus pode enviar um anjo, Deus pode enviar uma pessoa, Deus pode vir de qualquer maneira em seu favor. Ele tem todo o poder de fazer do jeito dele. Ele, do jeito que ele achar melhor. Não é do meu jeito ou do seu jeito. É do jeito dele, no tempo dele. Então nós temos que saber que o Senhor faz além do que nós pedimos ou pensamos e sonhamos. Aleluia. Irmãos, quando o Senhor... Porque eu creio que esse anjo que foi lá não era um anjo como ele, era o próprio Deus. Como era o anjo que lutou com Jacó. Aquele anjo não era um anjo como ele, era o próprio Deus. Aleluia, glória a Deus. Amém, Jesus. Glória, glória. Aqui no 10. Depois, o que me chama a atenção também. Quando o anjo tocou nele, né, que ele levantou-se meio dormindo. E falou, levanta. Sabe o que significa esse levanta hoje? Para nós, toma posição na sua vida. Você está aqui na igreja, mas você não está com a fé pensando, o Senhor está aqui. Você veio aqui hoje porque o Senhor vai consertar o seu casamento. Ele vai te curar, Ele vai te libertar, Ele vai te livrar. Sabe por quê? Porque o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Porque quando o anjo disse para Pedro, levanta-te, para nós hoje, levanta, toma posição na sua vida. Põe a capa. A capa é o quê? Significa unção. A capa é a unção, irmãos. Vamos tomar a unção do Senhor. Vamos buscar nossos dons espirituais.
Porque o Senhor deixou ali para nós os talentos. Nós temos que buscar. Irmão, nós temos que fazer a diferença aqui nessa terra. Irmão, nós temos que vir cada dia mais para a casa do Senhor. O tempo está findando. Mas nós, eu falo nós, gente, eu incluo eu, né? A gente fica disperso na casa do Senhor. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu não queria falar isso desde muito tempo, assim, hoje. Aí eu falei assim, eu não vou falar. Eu estou sentada ali, o Senhor, você vai falar. Irmãos, oh, glória a Deus. Quando nós entramos nessa porta para dentro, nós já estamos cultuando o Senhor. Nós temos, irmãos, nós temos que cultuar o Senhor. Aí porque, olha aqui, você vai na casa de uma pessoa, você chega lá na casa dessa pessoa, você é uma visita, né? Nós vemos aqui o quê? Não é visita, porque o Senhor mora aqui. A pessoa liga a televisão ou pega o celular. Você acha que eu vou falar, ai, nossa, a pessoa está nem para mim, eu vou embora, não quero voltar lá mais. Então, assim, vamos ter referência na casa do Senhor. A pessoa, meu irmão, você tem 12 horas no dia. Por que você tem que estar aqui dentro da igreja mexendo no celular? Toda hora você pedir, blum, blum, blum. Isso tira a concentração da pessoa. Eu mesmo, assim, você pega, ouve aquele barulhinho e você dispersa. Gente, não é, eu estou falando, não é eu não. Aí você pega o celular, põe no silencioso, a hora que tiver no culto, a hora da palavra, a hora do louvor, porque Deus quer referência. Nós pagamos o preço aqui, pela igreja. Olha ali embaixo, o povo está de olho aberto, não está orando, o povo conversando, que é verdade isso. Isso não agrada o coração do Pai. Vamos tomar posição na casa do Senhor. O Senhor, nós estamos aqui para honrar, para agradecer, para louvar o nosso Senhor. Nós estamos aqui para cultuar o nome do Santo Senhor. Eu não venho aqui para fazer, como fala, para homens, não. Eu venho aqui fazer a vontade de Deus. Porque, né, igreja não salva ninguém. Nós temos sim, ter uma boa comunhão, uma boa, né, como nós temos aqui. Nós temos uma boa, como a política da boa vizinhança que é boa. Nós temos uma amizade. Nós somos irmãos, eu considero vocês como a minha família. Mas nós temos que dar referência na casa do Pai. Nós vem aqui, uma hora, gente, nós ficamos aqui na presença do Senhor. Vamos dar referência, vamos cultuar, vamos amar mais esse Deus, mais que nós amamos, que nosso Deus, nós devíamos de agradecer Ele noite e dia. Em vez de pedirmos, vamos agradecer mais. Vamos agradecer mais, porque Ele tem mais para você, para mim, né? Irmãos, eu estou tentando há tempos vir mudando o meu caráter. Ser uma terra boa, ser uma terra fértil na palavra do Senhor. Então, meus irmãos, eu fiquei tão maravilhada com o que o Senhor, ontem mesmo no aniversário dele, que toda vez eu oro, eu falo, a palavra foi, né, eu vou falar, eu falei. Foi talvez que para muitos isso não foi nada, foi a medicina. Mas Deus usou essa medicina para livrar meu medo da morte. É Deus. Então eu me senti tão honrada com o nosso Deus. Porque Ele ouviu o nosso clamor. Assim como Deus ouviu o clamor da oração lá a favor de Pedro, Deus ouviu o clamor em favor da vida do mundo. Gente, porque vocês sabem, essa doença não é fácil. Ela, né? Então, Deus honrou a igreja vida mais uma vez. Aleluias. Glória a Deus. E quando Pedro, o anjo chegou e falou, levanta, toma a capa. Ele certo? Pegou a sandália. Então quer dizer o quê? Nós temos que colocar o capacete do Senhor. Nós temos que calçar o sapato de fogo. Aleluia. Nós temos que usar todas as armas que o Senhor nos dá. Aleluia. Outro entendimento que eu vi. Quando Jesus foi ressuscitado, Ele deixou lá aquele manto lá. Isso significava o quê? Que Ele vai voltar.
Aleluia, glória a Deus. Aleluia. E o de Pedro, que nunca mais ele voltaria ali. Glória, não deixava nada para trás. Glória a Deus. Deus seja louvado, Senhor. Glória, glória eu te dou, Senhor. Isso é palavra do Senhor nas nossas vidas. Glória a Deus. Aqui o 10. Pois terão. Então saindo, seguia, não sabendo que era real o que fazia, mas Pedro continuava atrás do anjo. Significa que quando nós temos Jesus à frente, quando nós estamos seguindo a Jesus, tudo dá certo nas nossas vidas. Quando nós colocamos Jesus em primeiro lugar, primeiramente o reino de Deus e as outras coisas nos serão acrescentadas. Mas hoje em dia nós estamos fazendo o contrário, pondo as coisas em primeiro lugar e deixando Jesus em último. Se der, eu vou na igreja hoje, senão eu não vou. Ah, porque eu estou de férias, hoje eu não posso. Será que Jesus tira férias para nos abençoar quando nós pedimos? Se nós falássemos, Senhor, me ajuda, eu estou precisando, você fala, eu estou de férias. Ou estou de férias, hoje eu não vou. Gente, não existe isso. Não existe isso para Deus. Nós devemos amar a Deus, o próprio Deus. Amai uns aos outros conforme eu vos amei. Aleluia. Nós temos. Não é que ninguém não pode tirar férias, não, gente. A gente pode sim. Deus não é contra ninguém tirar férias. Eu só estou falando, né? Porque muitas vezes a gente age assim, né? Eu não posso hoje, não, agora não, hoje eu não posso, amanhã eu vou. Não, eu estou cansada hoje, não, hoje eu tenho que ir no aniversário, eu não vou. Ontem eu fui no aniversário do meu neto, que sempre eu vou, eu posso lá. Ontem eu cheguei lá às 5 horas da tarde, meu marido voltou a trabalhar. Cheguei lá às 5 horas, os parabéns foram cantados umas 8 horas. Graças a Deus, 9 horas nós viemos embora. Por quê? Porque eu tinha compromisso com Deus aqui hoje. Glória a Deus. Eles todo mundo, mas você não vai posar? Não. Ah, mas hoje você está muito calada. Eu falei, hoje eu estou em santidade. Amém? Porque quando eu vou pegar a palavra, irmão, eu gosto quando diz, uma irmã fala, que eu conheço, ela fala, hoje eu estou separada, hoje eu estou no secreto. Glória, eu fico o dia inteiro lendo, eu fico orando e pedindo a Deus a direção. Eu não consigo. Agora, acho que se eu for para lá, sentar com eles naquela mesa, começar a conversar, a rir, eu já perdi a bênção, né? Então, eu falei, vamos embora, Marcos, vamos embora. Nós até falar, mas está cedo, falei, mas vamos embora, né? E era isso que eu queria, minha intenção era essa. Eu fui porque era o meu neto, né? Eu tinha que ir. Então, é isso, a gente quando está em santidade, né? Tem que ficar separado da concentração. Aleluias. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, em qual eles abriu automaticamente. Saindo, enveredaram para a rua. Logo adiante o anjo desapareceu. Aleluia. Olha que chique, né, irmãos? Naquela época, Jesus já tinha o sensor para abrir o portão automaticamente. Aleluia. E hoje que o homem inventou isso, inventou não, copiou, não sei nem como, né? Porque Deus, ele tinha esse poder, que o portão abriu para ele, Pedro, automaticamente. Glórias a Deus. Amém. O portão abriu por si mesmo. Não a mão que abriu a si mesmo. A prisão que Deus, não há prisão que Deus não possa te libertar, meu irmão. Você em uma prisão espiritual. Tem gente, prisão não é só de cadeia, de ferro, de bronze, não. Às vezes tem gente numa prisão do vício, da sexualidade, da imoralidade, da prostituição. O vício de, talvez, oh Jesus da misericórdia, nós precisamos da libertação. Tem alguém em cima de uma cama, numa prisão.
Aquilo é uma prisão. Nós precisamos ser livres, orar por essas vidas, por essas pessoas, para Deus fazer a vontade dEle, na vida dEle. Não há prisão que o Senhor não possa te libertar. E quando o anjo chamou Pedro, as algemas caíram. Significa o quê? Quando nós levantamos para Deus, tudo que impedia você de crescer na vida espiritual vai cair por terra em nome de Jesus. Mas você tem que tomar uma posição diante do Senhor. Você tem que dizer: Senhor, eis-me aqui. Senhor, o Senhor te chama, igual eu já tive 2 chamados para ir em hospital orar para a pessoa que está, oh meu Pai do céu, assim, né? Mal, que nós sabemos que vai para a glória. Eu reluto, mas eu vou, nem que seja, né, Deus até, esses dias mesmo a bispa sabe, tinha pessoa, né, que estava precisando de oração, e eu tinha que ir lá, mas minha sogra também estava internada aqui. Foi assim uma correria, então era para mim ir lá, parece que na sexta-feira, e não deu, eu fui no domingo, e na terça-feira ela partiu para a glória. Mas eu orei, né, fiz, como se diz, o meu id, né? Glória a Deus. Então, essas cadeias, irmão, pode ser uma cadeia espiritual, ou um problema que você acha que não tem solução, um problema na sua vida, problema com o filho nas drogas, filho com o vício da bebida, com o esposo, com a esposa. Isso que você que acha que não tem mais solução para o seu casamento, Deus manda te dizer hoje que Ele está na frente de tudo, que Ele está no comando. Glória a Deus. Logo você vai ver, você vai ver o mover da sua vida, da sua casa. Oh, aleluia, eu sou o Deus que te falo. Glória a Deus, aleluia. Oh, Senhor, só o Senhor é Deus, aleluia. Talvez é uma prisão espiritual, um problema que você acha que não tem solução, algum problema na sua vida, você não sabe o que fazer. Você não sabe o que fazer. Sabe o que você vai fazer? Orar. Você vai só orar. Você nem vai falar com essa pessoa mais sobre, você tem que ir para a casa do Senhor, você tem que deixar dessa bebida, isso aí faz mal, isso aí vai te matar, isso aí... Não. A nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, e sim contra as potestades do mal. Oh, Jesus querido, o Senhor nos dá entendimento, a sabedoria para nós fazer isso, né, Senhor? Glória a Deus. Mas você vai orar e confiar, porque o Senhor é quem vai fazer a grande obra na sua vida, na sua casa, na vida do seu filho que você quer que volta para a casa do Senhor. O meu filho era da igreja, o Senhor está aí no mundo, mas o Senhor está cuidando dele. No tempo certo ele vai voltar para a casa do Senhor, porque no Senhor, a palavra do Senhor diz, né, que nenhuma das minhas ovelhinhas se perderá, né? E glória a Deus por isso, né? Eu fico todos os dias de minha vida orando para minhas irmãs, né, meus sobrinhos, né, que minha mãe era uma pastora, né, e o maior desejo da vida da minha mãe era ver seus filhos todos na casa do Senhor, mas ela partiu para a eternidade sem ver isso. Mas para a honra e glória do Senhor, eu estou aqui, né, e eu creio, né, ela não está vendo, mas o Senhor está vendo e contemplando tudo isso. O que é que foi, como o apóstolo Paulo disse, ela combateu com o combate, né? Guardou a fé. Então foi esse o legado que minha mãe deixou para nós aqui na terra. E é isso que nós, como pais, avós, devemos ensinar para os nossos filhos, para os nossos netos. Porque o dia que nós partirmos da eternidade, eles sabem o caminho certo por onde eles vão andar. Aleluias. E Jesus Cristo, em que você vai ver, mas em Cristo nós somos mais que livres, mas já somos libertos. Quando Cristo libertou nós já somos libertos, que a palavra do Senhor diz isso, que em Cristo nós somos libertos. Está escrito, né, que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Olha o que está escrito em Isaías 45:2.
Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos, as trancas de ferro. Ou seja, não há prisão que Deus não te liberte, aleluia. Talvez um filho que está no mundo das drogas, da bebedice, o marido, a esposa. Deus tem o poder de libertar famílias destruídas, glória a Deus. Casamentos destruídos, o Senhor liberta, reconstitui a família. Liberta, é o mesmo Deus que fez na vida de Pedro, porque a igreja orava por ele, aleluia, glória a Deus, aqui no 12. Irmãos, já para encerrar, tá? Considerando-se a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e orando. Aleluia. Quando Pedro chegou lá, né? A menina chamada Rod foi abrir a porta. Ela ficou tão maravilhada que ela nem abriu a porta. Ela voltou lá correndo. É Pedro. Ele falou: menina, você está sonhando? Não é Pedro. Olha para você ver. Estava orando para Deus libertar Pedro. Mas quando ele bate lá na porta, nem acreditaram, né? Aleluias. E quando Pedro abriu, aí elas vieram abrir a porta, né? Aqui está falando, Pedro caindo em si diz: agora sei que verdadeiramente o Senhor enviou seu anjo e me livrou da mão de Herodes, de toda expectativa do povo judaico. Porque o povo esperava que ele fosse morto, queria acabar com o líder dos crentes, né? E que ia acabar tudo, né? Ia ficar do jeito que eles queriam. O povo lá da sinagoga eram os piores, que eu fico imaginando, né, Senhor? Considerando ele a situação, resolveu ir à casa, né, de Maria. Quando ele bateu o pastigo do portão, veio uma criada chamada Rod ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto ao portão. Eles lhe disseram: está louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram a porta e viram e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhe um sinal com a mão para que se calassem. Irmãos, quando Pedro chegou ali, ele bateu e insistia. Quando nós temos algo para Deus, nós temos que insistir. Nós temos que insistir com Deus. Olha que Pedro, o povo estava orando, ó. Quando Pedro chegou, estava orando, os irmãos: não pare de orar pelo seu milagre. Não desistam do seu milagre. Ore constantemente, porque Deus tem o poder de nos mudar. Como nós estamos fazendo devocional com a pastora Cristiana Forja. A Forja é a forma de mudança que Deus tem para nós. Ele tem o poder de transformar. Ele transformou água em vinho. E o nosso Deus é o mesmo Deus, gente. Ele pode transformar pessoas. Ele ressuscitou Lázaro de morto de 4 dias. Ele curou aquela mulher do fluxo de sangue. Ele curou o paralítico do tanque de Betesda, que já tinha 40 anos ali naquele tanque. E nós não vamos esmorecer. Nós vamos continuar orando pelo nosso milagre. Aleluia. Não pare de orar enquanto o seu milagre não chegar. Não pare de orar enquanto você acontece o que você está buscando. Enquanto não acontece o que você está buscando, olhe o que está escrito em Romanos 12. Alegrai-vos no
Senhor. A esperança sede. Alegrai-vos no Senhor. Tedes esperança. Sedes paciente na tribulação, na oração perseverai. Em tudo da oração, meus irmãos. A oração é a chave do cristão, é a intercessão. Intercessão quer dizer intensamente. Se você ora uma vez, ora duas. Você ora duas, ora três, né? Seja paciente na tribulação, na oração perseverai. Temos que ser perseverantes. Enquanto não vê um milagre, não pare de orar, continue. Creia que o Senhor vai fazer um milagre, pois Ele fez na vida de Pedro e fará nas nossas vidas também. Aleluia, glória a Deus. E é essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, né? Espero que os irmãos tenham entendido, que eu estou meio embaraçada, mas é isso que o Senhor quer dizer para nós. A importância da intercessão. Não pare de orar pelo seu milagre. Vamos buscar nosso Deus intensamente. Quando eu vi esse negócio da oração, eu lembrei do que é assim, eu vi uns estudos que falavam que eles oravam, né? Um cansava, o outro chegava e orava. Senhor, livra Pedro. Um cansava, o outro ia. É o relógio de oração nosso. Glória a Deus, aleluia. Cada um ora no seu horário, irmão. Não pense vocês que a oração daquele relógio tem muita importância, grande importância nas nossas vidas. Quando uma pessoa, irmão, pede oração naquele grupo, vamos orar, vamos interceder. Porque quando vocês lhe deram a resposta, estou orando, todo mundo falava, você se sente amada, acolhida por Deus. A pessoa se sente renovada, ele aumenta a fé dele, aumenta a esperança, sabe? É isso que eu entendi. Eu peço todo dia o Senhor entendimento e sabedoria quando eu vou ler uma palavra, mas é por isso, porque nós precisamos, né, de interceder pelos outros. O mundo está aí, está cheio de, como se fala o povo aqui, de intercessores, mas ainda é pouco, a seara é grande, e mas os ceifeiros são poucos, sabe? Nós precisamos orar mais, buscar mais, ame mais, fale mais, perdoe mais. Vamos ser mais intensos na casa do Senhor. Não importa se nós estamos aqui, esse número pequeno, mas para Deus é muito, porque nós estamos aqui todos de coração puro. Nós estamos aqui orando em espírito e verdade. Daqui nós estamos falando a palavra, nós estamos falando a verdade. Porque a Igreja Vida nunca vai mentir, a Igreja Vida nunca vai falar só de prosperidade aqui nessa casa, só de bênçãos. Deus tem bênção, mas nós temos tribulação também, mas o nosso Deus está aqui. Ele está aqui para nos socorrer. Ele está aqui para nos dar um milagre. Aleluia, glória a Deus. Vamos ficar de pé nessa noite. Ai, Deus, é mesmo. Eu até esqueci. Fica aí. Né? Quando nós vamos esse louvor, nós vamos estar adorando o Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor nesta noite. Oh, Jesus. Aleluia, Jesus. Glorificado seja o teu santo nome, Senhor. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Pai, por essa oportunidade que o Senhor me deu. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Pai, eu não mereço, mas é graça do Senhor na minha vida. Obrigado, papai. Oh, Senhor, enche do Espírito Santo. Enche, Senhor, o teu povo, Senhor. Enche, Senhor. Aleluia, Jesus. Oh, Jesus, tu és o que precisamos, Senhor.
Soberano Deus, eterno Pai. Oh Deus querido, Espírito Santo, eu te louvo, Senhor. Eu te louvo por este momento, papai. Muito obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Porque nada vem de mim, tudo vem do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai, obrigado por essa oportunidade aqui nesta noite. Que o Senhor esteja abençoando cada vida, Pai. Cada vida aqui que está necessitada de um milagre, Senhor. Que o Senhor entre na vida, na casa dessa pessoa, Jesus. Porque nós somos, Pai, fiel a Ti. Nós cremos no Deus vivo, o Deus que tudo pode, o Deus que ressuscita mortos, o Deus que cura leproso, o Deus que dá vista ao cego. Oh, Senhor, muito obrigado. O Senhor nos deu uma semana abençoada, debaixo da sua graça, com muita saúde, muita paz, muita sabedoria, muitas alegrias, meu Deus e meu Pai. Oh, Senhor, que o Senhor esteja visitando, estenda as suas mãos. Visitando, Pai, esses pedidos aqui nessa arca. Meu Deus e meu Pai, eu não sei o que está aqui, mas o Senhor sabe. O Senhor é o Deus de milagres, o Senhor que pode romper barreiras, o Senhor que pode quebrar cadeias, Pai. Não há prisão que o Senhor não possa libertar. Liberta aqui, Pai, salva, cura, liberta, dá vida eterna, meu Deus. Visita, Senhor, esse caderno também. Vai de encontro a essas vidas, faz onde elas estiverem, abençoa essas vidas, meu Deus. É o que nós pedimos nessa noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Maravilhoso, pastora palavra. Aqui, ó, né? Esse branquinho.